Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de 2 Coríntios. Isso. Capítulo 4 de Coríntios. Eu recebi essa palavra ontem pela manhã. Meu coração está bem contrito essa semana. Bem contrito mesmo, assim. E pode aumentar um pouquinho, menos um pouco, isso. E aí eu orei ao Senhor e o Senhor tem. E o Senhor deu essa palavra ao meu coração ontem pela manhã. Quem achou, diga amém. Capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. E o tema da mensagem: abatidos, mas não destruídos. Amém? Diga para quem está do seu lado: abatido, mas não destruído. Falou para ele? Abatidos, mas não destruídos. Talvez quebrado. Talvez quebrado. E você vai entender por quê. Amém? Se assenta por um instante. Nós não estamos destruídos, mas talvez quebrados. Eu quero que você caminhe comigo nesta palavra. Olha só o que diz esse contexto. Essa afirmação é uma afirmação de Paulo nos momentos finais da sua vida. Ela é linda, esta afirmação. Mas o que eu entendo aqui é que ele olha para tudo que ele já viveu e ele termina com essa frase que acabamos de ler: abatidos, mas não destruídos. Irmãos, a maior ilusão nossa hoje é acharmos que nós cristãos, né, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não somos atribulados. É acharmos que todos os dias da nossa vida, Paulo, nós vamos estar bem. Todos os dias da sua vida você vai acordar com um sorriso no rosto. Você vai acordar, né, feliz. E mais do que isso, as pessoas olham para nós achando que nós temos que ser assim, acordar todos os dias bem. E viver sempre sorrindo. E nunca transparecer a tristeza. Tudo isso por quê? Porque somos filhos de Deus. Você já não ouviu isso? Porque somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, nós não temos que estar triste. Como se tristeza fosse pecado. Não é? Mas eu tenho uma coisa para dizer. Não é porque a porta está fechada para um cristão, não é porque você está triste, é que tem alguma coisa errada com você. Não, não é. Nós somos seres humanos. E como seres humanos nesse mundo, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. Nós passamos por problemas financeiros, nós passamos por problemas familiares, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades. E eu gosto de Paulo, porque Paulo entende isso. E por isso ele vai fazer esta afirmação. Por isso ele vai dizer no final da sua vida: eu posso estar abatido, mas não destruído. Mas eu olhando todo esse processo de Paulo, eu quero caminhar com vocês com alguns exemplos de homens que entenderam esse processo de vida. O primeiro deles foi o salmista Davi. Olha que coisa linda, ele escreve em Salmos 31:12. E ele diz assim: eu
31:12. Eu estou esquecido no coração deles. Olha a oração dele. Eu estou esquecido no coração deles. Como um morto. Assim sou como um vaso quebrado. E é aqui que eu gostaria que você entendesse, memorizasse. Como vaso quebrado. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Davi não disse assim, eu sou um quebrado. Eu sou um quebrado, Mônica. Ele não disse eu sou um quebrado. Mas ele diz assim, eu sou como um vaso quebrado. E, ou seja, essa declaração dele, na verdade, ele está dizendo assim, você pode estar quebrado, eu posso estar quebrado, mas mesmo assim, eu sou um vaso. Eu não deixei de ser vaso por eu estar quebrado. Mesmo quebrado, eu continuo ainda sendo um vaso. Isso tem muito a ver com os nossos dias, gente, nos dias atuais. Tem muito a ver, porque a verdade espiritual aqui para as nossas vidas é que muitos de nós carrega nos nossos ombros a responsabilidade de estar bem todos os dias. E talvez nessa manhã você precise ouvir que na verdade muitas das vezes nós não estamos bem. Sabe, a Andréia me falou semana retrasada já uma frase que me incomodou muito. Ela disse assim para mim: tem horas que eu vejo que a sua fé está lá em cima, e tem horas que eu vejo que a sua fé parece que não está lá em cima. E eu fiquei pensando a respeito disso, e eu falei para a Andréia ontem, eu falei assim, eu vou responder isso através da palavra, porque eu fui orar ao Senhor, e essa palavra, ela diz assim para mim, tem horas que nós espiritualizamos tanto, e que muitas vezes nós pensamos que todos os dias a nossa fé estará no mesmo nível. E não é isso que acontece. Tem dias que você está crendo tanto, mas crendo tanto, que se tiver alguém do seu lado que não crê, você crê sozinho. É ou não é? Mas tem dias que você está crendo tão pouco, que se todo mundo cresce, mesmo assim você ainda ficaria com dúvida. Tem manhã que você levanta, Bianca, sorrindo, cantando, alegre, liga o rádio na sua casa, você bota o som lá nas alturas, você bota a sua voz de taquara rachada cantando, né? E tem dias que você levanta com seu coração apertado. Tem dias que você levanta com seu semblante triste, abatido. Tem dias que a sua fé realmente, Andréia, está cheia, você está cheio de fé, mas tem dias que você levanta em que você não está acreditando muitas vezes em nada. Tem dias que você vai levantar e você vai ter vontade de viver, mas tem dias que você vai ter vontade de chorar. Só que eu quero que você entenda o que o salmista entendeu aqui. Tem dias que eu sou vaso quebrado. E quando você está quebrado, você não deixou de ser vaso, mas você sente as agruras, você sente o que o mundo muitas vezes oferece. Então eu estou para te dizer hoje aqui, a tristeza ela não é pecado. A luta ela não é a falta de Deus, pelo contrário. Porque nesses dias, são dias que você precisa descer à casa do oleiro. E aí eu vou lá em Jeremias. Deus me levou lá em Jeremias. Jeremias, quando Deus fala com ele, manda no 18:4, fala assim, desce lá na casa do oleiro que eu preciso falar com você. E olha que interessante, pastor Laércio, quando ele desce lá, ele vê o oleiro fazendo o vaso. E quando ele vê o oleiro fazendo o vaso, Mônica, no momento em que o oleiro estava fazendo o vaso se quebra. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Olha que interessante, o vaso quebrou, mas quebrou na mão de quem? Na mão do oleiro. E isso muda tudo, gente. Isso muda tudo.
porque esses são os momentos nossos mais difíceis. Mas quando nós estivermos nesses sentimentos que eu acabei de falar aqui agora, anteriormente, nós precisamos lembrar que nós somos esse vaso e que nós vamos quebrar, mas nós vamos quebrar na mão do oleiro. E quem quebra na mão do oleiro, mesmo quebrado, ele não solta. Mesmo quebrado, ele diz, é meu. Mesmo quebrado, ele não joga fora. Por quê? Porque às vezes ele nos quebra de fato realmente para poder nos moldar de acordo com aquilo que ele gostaria, de acordo com aquilo que ele quer. Mas ele não nos joga fora, ele não nos joga no lixo, ele nos faz de novo. O que ele está querendo dizer aqui para mim é que mesmo você quebrado, você também serve. O grande problema aqui não é ser quebrado. E esse quebrado é não ter esses tipos de sentimentos que eu sinalizei aqui. O problema não é esse. O grande problema aqui é não estar quebrado. Mas o grande problema aqui é quando o nosso coração endurece e não se deixa ser moldado por Deus. Este é o problema. Eu gosto de estar quebrado, eu vou dizer para vocês. Porque quando você está quebrado, você está quebrantado diante do que Deus pode fazer na sua vida. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós ouvimos Deus realmente de fato. É nos momentos mais difíceis que eu consigo entender e ver Deus de perto. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos sustentado a estar aqui. Você já pensou? Hein, Rafaela, você chegar para mim meia hora antes do culto e dizer assim, pastor, hoje não vai dar para fazer o louvor. E eu olhar para ela e dizer assim, mas por que não vai dar para fazer? Ela falou assim, é porque eu tive uma semana horrível. Eu tive uma semana que não foi boa. Eu tive uma semana muito difícil. Eu tive uma semana em que eu me senti um nada. Eu tive uma semana que eu não consegui ouvir a voz de Deus. Eu tive uma semana que eu me senti muito triste. Você já pensou? Se todos nós, no dia de hoje, você já pensou se eu chegasse aqui, nesta manhã, e dissesse a todos vocês, olha, hoje Deus não falou comigo e eu não vou poder transmitir a palavra. Quantas vezes nós subimos aqui quebrado, sendo aqueles que mais precisam receber, mas entendemos que somos vaso, e quem é vaso, mesmo quebrado, está na mão do oleiro, entendeu que se está na mão do oleiro, ele está moldando, ele está fazendo, e que não depende de mim, e que não depende de você, Rafa, mas depende do Senhor. É por isso que continuamos, é por isso que fazemos. O que eu estou querendo dizer aqui para você, é que você tem que entender que mesmo você sendo quebrado, você é vaso, e para isso você não precisa estar com toda a felicidade do mundo para estar cantando. Porque geralmente é nesses momentos que nós estamos, Bianca, com o nosso coração angustiado, que é o que Paulo fala, é nesse momento que Deus nos pede através do seu Espírito, canta para mim, canta para mim, ministra a minha palavra para mim, fala de mim. Quantas vezes nós, nessa decorrer da vida, estamos precisando muito mais daquilo que temos para dar. Sabe, eu olho para a Sagrada Escritura e vejo os homens do Senhor passando por isso. Mas eles entenderam. Paulo entendeu e não foi o único que entendeu. E o inimigo não consegue compreender isso. O inimigo não consegue compreender porque eu e você, dentre essas situações, esses momentos difíceis da nossa vida, não desistimos, continuamos. Mas é porque nós entendemos que mesmo quebrados, estamos na mão do oleiro. E Satanás tem muita raiva
de mim e de você, porque as coisas boas não estão acontecendo, mas mesmo assim você continua dando glória. O seu negócio não está indo de vento e popa, mas mesmo assim você continua dando glória. A sua família não é toda convertida, mas você continua dando glória. Você não ganha o salário que você gostaria de ganhar, mas mesmo assim você continua dando glória. Você não desiste. Então as pessoas aos nossos redores, ou às vezes os nossos familiares, os nossos amigos homônimos, não entendem por que nós não desistimos, nós não paramos. É porque eles não entenderam que nós estamos na mão do oleiro. E isso é muito importante, porque ainda que você tenha angústia, porque ainda que você tenha dívida, porque ainda que você tenha problemas com famílias, porque ainda que você tenha as dificuldades dessa vida, porque ainda que você esteja quebrado, você não está destruído. Você pode estar abatido, mas destruído não. E é sobre isso que esta manhã eu trago esta reflexão. Gente, olhe para a Sagrada Escritura, olha só, olha para Atos 27, de capítulo 44. Ali vai relatar uma história que eu gosto muito, que é a história de Paulo, ele navegando de volta para sua terra, para Roma, e vem uma grande tempestade, e essa grande tempestade faz o navio deles, depois de dias de tempestades, faz o navio deles ir à deriva. Faz esse navio se despedaçar, Yara. Faz esse navio se virar em nada. O navio quebrou, olha só, o navio quebrou e virou em pedaços. Bianca, o navio quebrou e virou em pedaços. E aí você fica pensando assim, todos naquele navio morreram. Não morreram, nenhum deles morreu. Paulo, ele busca a Deus, e Deus diz assim, eu vou despedaçar esse navio, em outras palavras, mas ninguém vai morrer. Vão ficar tudo quebrado, mas ninguém vai morrer. Olha que coisa linda, tem hora que você está quebrado, irmão, e mesmo assim, sabe o que acontece lá? A Sagrada Escritura vai falar assim, que aqueles que não sabiam nadar, porque nem todos sabem nadar, né? Quem sabe nadar aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus do céu, se nós estivesse num navio como esse, 90% aqui da igreja ia morrer. É terrível, né? Mas olha só, aqui, se nós estivéssemos nessa embarcação e o Paulo fosse o nosso mentor, ele ia olhar para nós e dizer assim, vocês que não sabem nadar, não vão morrer. O navio vai ficar destruído, mas vocês vão estar agarrados em pedaços. O dono do barco falou assim, quem não sabe nadar, agarre-se nas tábuas, nos pedaços da embarcação. E assim eles fizeram, e todos eles sobreviveram. O que eu extraio disso aqui? Deus está dizendo assim para mim e para você, tem hora que nós estamos quebrados. Mas mesmo assim, os que não sabem nadar vão se agarrar naqueles que sabem. Você pode estar quebrado, mas tem alguém que está mais quebrado ainda, e que vai precisar da sua ajuda, que está quebrado, para poder socorrer. Você está entendendo por que nós estamos sentados aqui nesta manhã? Deus está dizendo assim, tem momento na sua vida que vai ter tanta tempestade, tanta onda, tanto vento, e agora você está quebrado, a sua família está quebrada, as suas finanças estão quebradas, está tudo quebrado ao seu redor. Mas quando você está quebrado e olha para Deus e diz, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Deus olha para mim e para você e fala assim, é assim, então eu vou mandar alguém se pendurar ainda em você, para você ter que ajudar. É assim. E aí você não entende muitas vezes, porque você é quebrado, precisando de alguém para te ajudar a carregar as dores, para te ajudar nessa caminhada. Você precisando de alguém. Deus coloca alguém, mas Deus coloca alguém para você ainda carregar, para ajudar. Porque nós precisamos entender
que até quebrado, na mão do oleiro, nós temos a nossa importância. E mesmo que você se sinta quebrado, fraco, frágil, Deus diz assim: mesmo assim, eu ainda quero que você carregue mais alguém com você. É incrível quando a gente entende essa palavra, que um naufrágio é onde você perde tudo muitas vezes. Deus diz assim ainda para você: você ainda não vai afundar. Ainda não vai afundar. Mesmo na sua dificuldade não vai afundar. Por quê? Porque Deus diz para mim e para você: eu te dei uma força que você não conhece ainda. Sabia que existe uma força dentro de mim, uma força dentro de você, que ainda você não conhece? Que é a força de Deus. Sabia? E nesta manhã Deus diz assim: ó, eu não quero que ninguém olhe para trás. Eu não quero que ninguém olhe para trás. Eu não quero que ninguém fique para trás. Isso que foi maravilhoso, é isso que ele ensina naquela passagem, porque naquela passagem nenhum marinheiro ficou para trás. Então, se nós estamos navegando, Deus diz assim: se nós estamos navegando e não está bom esse navegar, está sendo sofrido, né? Está sendo sofrido, Deus diz assim: ó, não vai ficar ninguém para trás. Então nós vamos nos unir. Então nós vamos estar próximos, né? Nós vamos pegar esses quebrados e vamos juntar esses quebrados. E esses quebrados vão ser restaurados por Deus à medida que eles caminham juntos. Isso que Deus tem falado no meu coração. Então, e Satanás tem raiva disso, gente. O inimigo tem raiva disso, dessa força que nós temos entre nós, como comunidade, como irmãos em Cristo. Ele tem, porque ele não tem só raiva porque você está se sentindo quebrado, se sentindo impotente. Não. Ele tem raiva das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não afundamos. Nós não afundamos. Sabe, na passagem de Pedro, todo mundo fala: mas Pedro afundou. E realmente ele começou a afundar. Mas o que eu olho e gosto desta passagem, pastor Laércio, é que ele afundou, mas ele não afogou. Porque quando ele estava afundando, ele levantou as mãos ao Senhor Jesus Cristo e disse assim: socorre-me. Ele reconheceu a sua impotência, reconheceu que precisava do Senhor. E é sobre isso que nós estamos falando essa manhã. A força que Deus está nos dando, diz assim: ó, eu não vou deixar ninguém para trás, eu não vou deixar você para trás. Eu sei que é difícil, eu sei que você nessa manhã talvez esteja passando por dificuldades, necessidades, talvez esteja precisando de um carinho, de um abraço, precisando de alguém, precisando ser ouvido. E esta manhã nós estamos para isso. Mas eu preciso te ensinar uma coisa. Eu preciso te ensinar que a dor que você sente hoje, ela tem um propósito. A dor que eu e você sentimos hoje, ela tem um propósito. E a Bíblia responde e explica para mim esse dia que nós não estamos bem. Ela fala, ela chama esse dia de mal, ela chama esse dia de angústia. Então sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Ó, você não é um super-homem e você não é uma mulher maravilha. E tem horas, Bianca, que a gente quer ser o super-homem. Tem hora que a gente quer resolver tudo, Bianca. Se eu pudesse resolver tudo. Tem hora que a gente quer resolver tudo. Mas Deus está dizendo para mim assim, ó: tem o dia mau. Tem o dia da angústia. Tem o dia que você vai se sentir como Davi, com um vaso quebrado. Deus, ele olha assim e fala assim para mim, mesmo com dinheiro, sem dinheiro. Sabe o que ele disse para mim essa manhã de sábado? Ele disse assim: filho, mesmo sem dinheiro, com alegria, sem alegria, muito bem, muito mal, em cima, embaixo, eu estou te dizendo, eu vou te sustentar. Ele diz assim, ó: eu vou te guardar, eu vou te cuidar, eu vou cuidar de você, e o meu nome ainda vai ser glorificado pela sua vida. Isso é fantástico, gente. Os momentos mais difíceis da nossa vida.
E os homens de Deus entenderam isso. Sabe, eu fico preocupado com a geração de hoje, que elas recebem aquelas palavras motivacionais. Não que você não deva receber. Hoje Deus está motivando vocês, está me motivando, mas de uma forma diferente. Ele não está dizendo assim, tudo vai dar certo. Ele não está dizendo para mim assim, você vai ter êxito em todas as coisas, você vai ser feliz em todas as coisas. Mas ele está dizendo assim, nesse mundo nós temos aflições. Nós oramos aqui, né? Ontem o pastor ele falou assim, no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu vencei o mundo. E tem os pastores por aí que falam assim, vocês também vão vencer. Esses vocês também estão vencendo, não quer escrever. Ele fala assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas é claro que se nós estivermos nele, gente, ainda que pareça difícil, ainda que pareça insolucionável, pode se reverter em Deus todas essas coisas. Sabe? Então é sobre isso que nós precisamos entender. É isso eu me perguntar, mas pastor, então por que Deus permite essas coisas? Se você for como eu sou questionador. A André fala assim, eu falo uma coisa para você, Henrique, se eu fosse Deus, o seu pai, meu Deus, como você questiona. Eu sou assim com as minhas filhas. Eu pergunto para elas, eu digo assim, tá, mas é aonde? É quem? E quem é tal pessoa? E é onde? E como é que faz? Não, como você vai fazer? Não estou perguntando se vai, não, estou perguntando como. Eu quero saber. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite, gente? Por que Deus permite? Por que Deus permite a gente ficar quebrado? Por que Deus permite a gente ficar batido? Por que Deus permite a gente ficar tão desfalecido? Por quê? Alguém tem uma resposta essa manhã? Eu tenho. Eu consigo enxergar na vida de um homem chamado Jó. Eu consigo encontrar resposta na vida desse homem chamado Jó. Você conhece a história de Jó? O inimigo está aí rodeando, Bianca, olhando para você, para mim. E tem horas que ele chega diante de Deus Todo-Poderoso e fala assim, vem falar a respeito da Bianca, vem falar a respeito do Osiel. E Deus fala assim para ele, pode falar, se observaste ele, você viu o quanto que ele é fiel, você viu o quanto que ele é íntegro? O que você achou? Será que Deus pode falar isso da minha vida e da sua vida como ele falou de Jó? Ele disse para Satanás, você viu a integridade desse homem? Você viu? Você viu o quanto ele é íntegro? Quanto ele foge do mal? E Satanás olha para ele e para Deus e diz assim, mas é claro, você dá tudo para ele. Eu vou fazer uma conjectura aqui. É claro, olha a vida dele. O homem é rico, tem bois, tem cavalos, tem fazenda, tem casa, tem uma mulher, tem filhos, tem serviçais. É óbvio, aí até eu. Essas coisas vêm para confrontar a gente, né? Mas olha que interessante, você percebeu que da ótica de Deus, ela é bem diferente do que da ótica do diabo? Deus não te julga e não te mede, e não te pesa e não te avalia pelaquilo que você tem. Olha, grave isso. Deus não te mede, não te avalia pelaquilo que você tem. A balança de Deus sobre você é sobre quem você é. Grava bem isso. Por isso Samuel chega para ungir o Davi para rei, e quando ele unge todos os filhos de Jessé, e Deus diz assim, não é nenhum deles. Ele não entende, porque ele estava olhando para a aparência, e a aparência muitas vezes diz que você é, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para aquilo que é interno, aquilo que está dentro de você. Davi não tinha aparência, mas ele sabia, nos dias difíceis da vida dele, chegar e compor os seus salmos e dizer assim, eu pareço um vaso quebrado. Deus gosta dessas pessoas.
que reconhecem que sem Deus não são nada. Sabe, a balança de Deus sobre você é sobre quem você é. E Satanás agora fica muito bravo. E agora, realmente, Deus permite que ele toque nas coisas de Jó, não em Jó. Ou seja, toque nas coisas de Jó, mas não toque na alma de Jó. Por quê? Porque Deus deixou ele mexer com o que ele tem, mas não deixou mexer em quem Jó era. Por isso que essas coisas que nós esperamos tanto nesse mundo são superficiais. Sabe, eu não estou fazendo uma apologia a não ter, gente. Entenda sobre isso. Mas para Deus é mais importante quem você é do que aquilo que você tem. E aí, a prova de Jó é tão grande que ele perde tudo. Ele perde seus camelos, seus jumentos, suas ovelhas, seus bois, seus empregados, o ouro, a prata, seus 10 filhos, a compreensão da esposa, a saúde, os escravos foram embora. E a Bíblia diz que Jó faz o quê? Pastor Lerdo, Jó vai para um monturo. Jó vai para um lugar, Jó vai para os pés de Cristo, vai para os pés do Senhor, vai para os pés do Senhor, e ele busca ali consolo para aquilo que ele está vivendo. E vai chegar um trecho mais difícil de se ler na Sagrada Escritura, é quando ele senta em cinzas e ele pega um caco para se coçar. Um caco. E olha que coisa linda Deus fala no nosso coração nessa manhã. Por que Jó, pastor, pega um caco para se coçar? Um caco. Nós estamos falando de vaso quebrado. Por que ele pega um caco para se coçar? Sabe o que Deus responde? É só quem se quebrou entende o que é estar quebrado. Ou seja, vou dizer uma coisa para você, aqui ó, conta a sua dor para quem nunca passou por ela. Conta a sua angústia para quem nunca sofreu angústia. Conta a sua depressão para aquele que nunca passou por depressão. Ele vai dizer que é balela, ele vai dizer que é frescura. Conta, na verdade, a sua situação familiar, a sua falência, para quem nunca teve problema familiar, para quem nunca teve uma falência. Quem nunca foi caco não vai poder ajudar aquele que está no caco. A grande verdade é essa, só entende quem está quebrado, aquele que já se quebrou. É por isso que Deus coloca sobre os nossos ombros, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, pessoas para se pendurarem em você, que estão quebradas, e elas se ligam a quê? A você que já foi quebrado, ou está quebrado. Por quê? Porque você vai entender o porquê dele estar perto de você. É sobre isso que nós estamos falando. Então, agora, eu te pergunto, quem quebrou primeiro? O caco, que estava no chão, ou Jó? Olha as perguntas que a gente faz para Deus, né? Eu não sei você, mas eu gosto de entender nas entrelinhas. Quem que quebrou primeiro? Quem que quebrou primeiro? Foi Jó ou foi o caco? Foi o caco. O caco. O caco quebrou primeiro. E ele quebrou primeiro por quê? Porque nesse momento mais difícil da vida de Jó, ele foi o suporte para a vida de Jó. Se aquele caco não tivesse lá, Jó não teria se consolado com ele. Jó se consolou, gente, com esse caco. Você já parou para pensar sobre isso? Se ele não está lá, se esse caco não está lá, Jó teria se coçado com o quê? Só que esse caco, mais do que um caco nesta manhã, esse caco está falando de mim, de você. Falando das provas que você está vivendo, das tribulações que você está passando, das angústias que você está passando. Você entrou aqui talvez hoje se sentindo um caco. Eu entrei nesse lugar hoje me sentindo um caco. E Deus está dizendo assim, ó, tá do jeitinho que eu gosto. Porque é só um caco que entende os outros cacos que estão quebrados.
Sabe, gente, olha que coisa linda. Você sofre, mas também vai ser consolado. Você chora, mas também vai ser consolado por aqueles que estão chorando. Não é coincidência nós estarmos aqui. Não é coincidência você ter essa pessoa ao seu lado. Deus colocou ao seu lado hoje, aí, um caco para te consolar. Você pode dizer para essa pessoa: eu estou aqui para consolar você. Você pode dizer: eu estou aqui. Jesus entendeu muito bem isso. Davi entendeu, Jó entendeu, mas Jesus também entendeu isso. E olha que Deus me fez chegar até o Getsemane com Jesus. Eu sei que domingo que vem nós vamos falar, mas olha só, Jesus foi acompanhado por uma multidão acompanhava Jesus. E Jesus sabia por que a multidão acompanhava ele, Mônica. Jesus sabia, o texto mostra que Jesus disse a eles: eu sei por que vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim pelo aquilo que eu posso dar a vocês. As igrejas hoje estão lotadas, cheias. Elas não estão por causa de Jesus, pastor Gerson. Elas estão por causa daquilo que Jesus pode dar para elas. Jesus disse: eu sei, eu posso dar pão, eu posso dar peixe, eu posso dar cura, eu posso dar libertação. E hoje está assim de gente entrando nas catedrais, entrando nos lugares, pelo aquilo que Jesus pode dar, não pelo aquilo que Ele é. E olha o que Ele diz, mas sobre o Monte das Oliveiras, quando Ele estava passando as agruras, Ele chama os seus amigos, Ele chama os seus 12, e depois da metade para frente, Ele chama os seus 3, Ele chama os que mais ficavam próximo deles, que é João, que é Pedro e que é Tiago. E olha só que interessante, porque nos piores momentos da nossa vida, quem que vai estar perto de nós? Aqueles que são caco, que estão pertinho de você. Ele chama, e ele entende, ele fala assim, não, ele deixa escrito lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 38, ele fala assim, ele fala para esses seus leres, ele fala assim, a minha alma está triste até a morte. Ele entende o que é estar triste, ele entende o que é solidão, ele entende o que não está bem. Se Jesus Cristo entendeu isso, eu preciso entender. Precisamos entender que em determinadas situações da vida nós vamos estar como Cristo estava. E aí ele fala assim, ele diz assim, ficai aqui comigo. Ele diz: ficai aqui comigo. E aí os discípulos se espantam nessa hora. Eles nunca viram Jesus desta forma, Laércio. Eles nunca viram, e eles dizem, nós nunca vimos o Senhor falar isso, né? O Senhor é referência de fé para nós, o Senhor é referência de esperança para nós, o Senhor é referência de milagre. O que está acontecendo com o Senhor? Por que o Senhor está falando essas palavras? Eu fico pensando, a indagação deles ao Senhor Jesus Cristo, porque eles nunca viram Jesus nesse estado. E aí o que acontece? Os discípulos olham para Jesus e dizem: o que nós podemos fazer por você? O que nós podemos fazer por você? E aí Jesus vai olhar e vai dizer, eu penso assim, eu fico pensando no meu coração, ele fala assim, vamos conjecturar aqui, Jesus olha para os seus discípulos e talvez ele tenha dito, ele diga: vocês não podem me livrar desse cálice, como não livraram. Vocês não podem livrar o meu suor da gota de sangue, vocês não podem. Vocês não podem me livrar de uma noite inteira de sofrimento, não pode. Vocês não podem me livrar do pavor da minha alma que ela está sentindo agora, vocês não podem. Vocês não podem livrar o que eu estou passando e o que eu vou passar daqui para frente. Mas vocês 3 são os meus melhores amigos, e eu só tenho um pedido para fazer para vocês, porque era Pedro, João e Tiago. Porque nesse momento eles dormiram, eles deixaram Jesus sozinho, eles dormiram. E Jesus não queria que eles resolvessem o seu problema. Na verdade, ele não queria. Ele disse, eu penso que ele pensou: não precisam tirarem o meu medo, não precisam resolver o meu problema, não precisam me livrar da cruz. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês agora, meus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eu só estou pedindo uma coisa, eu gostaria de uma coisa: ficai aqui comigo. Não é isso?
Não é isso que eu e você sentimos às vezes? Eu não quero que você resolva o meu problema. Eu quero que você esteja aqui comigo. Eu não quero que você resolva as minhas dificuldades. Eu só quero ter um ombro para eu poder deitar. Eu quero ter um ombro para poder chorar. Eu quero ter um ombro para eu poder descansar. Sabe, as pessoas, elas não querem mais do que isso, gente. Elas querem ter alguém nesta caminhada. E eu vou perguntar para você, é difícil de encontrar ela, não é? É difícil. Jesus teve essa dificuldade. Porque vocês não podem resolver o meu problema. Mas eu só quero que vocês fiquem aqui comigo. Porque o evangelho não é só resolver o problema das pessoas. Ser evangélico não é só ter o poder de mudar a vida de um irmão, gente. Porque a gente não vai conseguir mudar certas coisas. Quando você chega a um funeral, quando eu vou fazer um funeral, eu não tenho o poder de fazer o morto levantar. Mas eu tenho o poder de chegar do lado dos que estão em luto e dizer assim, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas eu estou aqui, eu vim chorar com você. Quando eu perdi meus pais, foi a coisa mais difícil da minha vida, porque eu perdi no intervalo de um mês. Eu perdi um e depois perdi o outro. Ninguém podia resolver naquele dia a dificuldade dos meus problemas de ter perdido os dois. Mas naquele dia eu me senti consolado. Porque naquele dia eu tive pessoas que não tiveram lá para resolver o problema, mas tiveram para dizer assim, eu estou aqui, nós vamos chorar juntos. Tem coisas que eu não posso resolver para você, igreja. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para orar com vocês, para estar com vocês, independente da situação. É sobre isso que Deus falou comigo ao meu coração nesta manhã. E agora eu vou para a declaração de Paulo. E eu encerro. Pressionados, mas não desanimados. Angustiados, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo entendeu isso. Paulo passou por isso. Quando ele está em Roma e ele foi julgado. Porque ele tinha discípulos. Ele pensou, pastor Laércio, eu vou chegar lá no meu julgamento. Porque os julgamentos eram assim, antigamente. O público poderia participar. E ele pensou assim, eu tenho discípulos, eu tenho povo, eles vão estar lá para o meu julgamento. Eles vão estar lá e eles vão me dar força que eu preciso dessa hora. E se você olhar a Sagrada Escritura, quando ele está declarando essa palavra, ele olha e ele se sente abandonado, porque ele não vê ninguém daqueles que ele deu a vida pregando o evangelho. Ele não vê ninguém do lado dele. Ele não achou ninguém. E olha, e aí teve uma hora que ele diz assim, o julgamento está acontecendo e tudo aconteceu, e ele diz, será que não tem nenhum irmão? Será que não tem nenhum caco? Será que não tem ninguém que tenha me ouvido e tenha mudado sua vida e eu tenha servido como instrumento das mãos e que está aqui nesse momento, que esteja aqui comigo, não para me livrar da sentença que eu vou receber, mas eu gostaria de olhar pelo menos para um rosto conhecido. E aí levanta a mão. Lucas, eu estou aqui, eu estou aqui, eu vim te ver. Eu estou aqui. E ele termina, a Sagrada Escritura fala que Paulo escreve, e todos me abandonaram, mas Lucas ainda está comigo. Olha que coisa linda, gente. Deus vai usar para consolar você, alguém que você menos espera, independentemente da sua dor, do seu sofrimento. Ainda tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para consolar a sua vida e caminhar com você.
Vai haver, vai haver. Ele fala, por isso ele termina dizendo que o versículo 7, lembra que eu falei do vaso? Porque eu queria chegar nesse ponto. Ele diz assim no versículo, no capítulo 4, verso 7, antes dele fazer essa declaração, ele começa dizendo a nós, temos esse tesouro em vaso de barro. Por que vaso de barro? Porque o vaso de barro, quando está na mão do oleiro, ele quebra e ele molda do jeito que ele quer. Ele fala sobre isso. Porque o vaso de barro, sabe, às vezes eu fico pensando, pastor, eu quero ser um vaso de prata, eu quero ser um vaso de ouro, eu quero ser um vaso, de acácia, eu quero ser um vaso de barro. Porque eu entendo por que Deus fala que eu preciso ser vaso de barro, porque Deus quer mostrar para mim e para você que nós não somos de ferro. Deus quer mostrar para mim que nós não somos inquebráveis, que nós não somos infalíveis. Por isso que nós somos de barro. A excelência do poder é de Deus, mas o vaso é frágil. Eu e você somos frágeis. Por isso nós temos dias maus. E a Sagrada Escritura, essa palavra, esse Deus vivo, é o tesouro dentro desse vaso. Então por isso o que você tem mais de valioso na sua vida é Deus. O tesouro maior da minha vida e da sua vida é Deus. E é por isso que ele termina dizendo, em tudo nós somos pressionados, mas não desanimados. E aqui eu não posso nem justificar cada palavra dessa aqui, porque senão eu preciso de mais uns 10 minutos, 15 minutos e eu não tenho. Mas ele termina dizendo assim, ainda que você esteja pressionado, não desanime. Ainda que você seja perseguido, não abandone. Ainda que você seja abatido, não se preocupe, você não está destruído. Só se mantém na mão do oleiro. Pastor, eu não estou destruído, não, mas eu estou quebrado. Sim, quebrado nós estamos. Mas fique tranquilo, escute isso. Você pode ter sido atingido, você pode ter sido golpeado, você pode estar caído, mas você não está destruído. Talvez abatido. E olha, eu cantei muito isso. Cantei muito isso na minha vida, até hoje. Né? Tem uma canção que fala sobre isso. Cantei muito. E hoje a gente entende aquilo que a gente canta. Então, ou seja, eu queria declarar sobre a sua vida. Se coloque de pé. Eu queria declarar sobre a sua vida hoje que você não está destruído. Amém? Não está. Pastor, mas tem conserto? Tem conserto. Pastor, mas eu olho e não vejo solução. Tem solução. Você só não está destruído. Obrigado, pensa. Você não está acabado. Deus nessa manhã diz para mim, você só está quebrado, mas está na minha mão. Eu sou o oleiro. Deixa comigo. Eu estou trabalhando ainda na sua vida. O oleiro vai fazer de novo. O oleiro vai deixar de acordo com o que ele tem que deixar. Deus vai fazer. Deus vai restaurar. Deus vai fazer de novo. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.